Olá! Me lembro muito bem, como se fosse hoje. Enquanto eu estudava e orava, me sentia cada vez mais aterrorizado com a possibilidade da minha danação. Como monge, eu buscava a união com Deus e compreendia o ensino da Igreja de que a salvação dependia da fé, das ações, obras de caridade, orações, jejuns e etc., e da graça, intervenção e favor de Deus que santifica e regenera a vida humana. Eu tomava os sacramentos da Igreja que se destinavam a proporcionar graça. Na verdade, depois de ordenado, eu próprio ministrava os sacramentos. Ainda assim, eu sentia o peso dos meus pecados e nada do que a Igreja me oferecia parecia diminuir esse fardo. Buscando consolo e salvação, eu me voltei cada vez mais para a leitura da Bíblia. Dois trechos pareciam falar-me diretamente, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 1,17 e 3,24. Nessas passagens eu encontrei pela primeira vez em minha vida adulta a esperança de salvação. A fé dada gratuitamente por Deus através de Cristo permite que aquele que a recebe alcançar a salvação. O conceito de salvação pela fé respondeu à minha busca espiritual. A prática de boas ações, tais como oração, jejum, peregrinações, missa e outros sacramentos, jamais me trouxeram paz de espírito. Eu concluí que por mais numerosas que fossem as boas ações, por mais necessárias que fossem à manutenção da comunidade cristã, elas não me trariam a salvação. Somente pela leitura da Bíblia e pela fé poderia o cristão encontrar o significado da vida na terra. Para mim, o verdadeiro cristão era uma figura corajosa que enfrentava a busca aterrorizadora da salvação, armado apenas com a esperança de que Deus lhe tivesse concedido o dom da fé. O novo cristão servia o seu próximo não para trocar boas obras com a salvação, mas apenas para satisfazer as exigências do amor cristão. O ponto de partida da reforma foi o meu ataque, em 1517, à prática da igreja de vender indulgências. A igreja ensinava que certas pessoas vão diretamente para o céu ou para o inferno, enquanto outras ingressam no céu somente depois de passar no purgatório, período de expiação necessário àqueles que pecaram muito nessa vida, mas tiveram a sorte de arrepender-se antes da morte. Morrer em pecado absoluto significava padecer eternamente no inferno. Naturalmente, as pessoas se preocupavam com o tempo que poderiam passar no purgatório. As indulgências reduziam esse tempo e eram concedidas pela igreja aos que oravam, compareciam à missa e faziam boas obras pias. Inclusive doações de dinheiro à igreja. Estas últimas eram as mais controversas, pois davam a impressão de que as pessoas estavam comprando a sua entrada no céu. No outono de 1517, o monge dominicano John Tetzel encontrava-se próximo a Wittenberg, vendendo indulgências. Eu lancei meu ataque a Tetzel e à venda de indulgências, afixando à porta do castelo de Wittenberg minhas 95 teses. Essas teses, ou proposições, questionavam toda a ideia de venda de indulgências, não só como prática corrupta, mas também como suposição teológica muito frágil, ou seja, de que a salvação poderia ser conseguida mediante boas ações. No centro da minha argumentação, nas teses e em meus escritos posteriores, estava a convicção de que o homem alcança a salvação através da experiência ou da religiosidade pessoal, do arrependimento pelos pecados e da confiança na misericórdia de Deus. O comparecimento à igreja, o jejum, as peregrinações, a caridade e outras obras, boas ações, não asseguravam a salvação. A igreja, por outro lado, afirmava que tanto a fé como as boas obras eram necessárias à salvação. Eu insistia, ainda que toda pessoa podia descobrir o significado da Bíblia sem a ajuda dos padres, embora a igreja sustentasse que só o clero podia interpretar adequadamente a Bíblia. Eu argumentava que, em questões de fé, não havia diferença entre padres e leigos. Todos podiam receber fé direta e livremente de Deus, mas a igreja considerava os padres como intermediários entre os homens e Deus, e era por meio do clero que os cristãos conquistavam a salvação eterna. Para mim,
nenhum padre, nenhuma cerimônia, nenhum sacramento podia transportar a distância entre o Criador e suas criaturas. A única esperança era a relação pessoal do indivíduo com Deus, tal como expressa pela fé na misericórdia e graça divinas. Reconhecendo que minha vida estaria em risco se continuasse a pregar sem um protetor, eu apelei para o príncipe de meu distrito, chamado Frederico, o eleitor da Saxônia. O eleitor era um homem poderoso na política internacional, um dos 7 leigos e religiosos que escolhiam o Santo Imperador Romano. Graças ao apoio de Frederico, as autoridades da Igreja, inclusive o Papa, viram que eu deveria ser tratado com cautela. Quando em 1520 o Papa finalmente tomou medidas contra mim, era tarde, mas eu já tinha tido o tempo necessário para promover minhas opiniões. Eu proclamei que o Papa era o anticristo e a Igreja o mais desregrado covil de ladrões e mais vergonhoso de todos os bordéis, o próprio reino do pecado, da morte e do inferno. Quando foi proclamada a bula papal que me excomungou, eu a queimei. Como eu já não fazia parte da Igreja, eu e meus seguidores organizamos congregações com o objetivo de realizar o culto cristão. Os cristãos que estavam fora da Igreja precisavam de proteção. Em 1520, eu publiquei o Discurso à Nobreza Cristã da Nação Alemã, em que eu fazia um apelo ao imperador e aos príncipes alemães para que reformassem a Igreja e retirassem sua fidelidade ao Papa, cujos tributos e poder político, argumentava eu, os vinham explorando há séculos. Meu apelo teve certo êxito. A reforma floresceu sob o ressentimento contra a intervenção externa do Papa, que há muito tempo vinha prejudicando a Alemanha. Nesse e em outros tratados, eu deixei claro que não desejava constituir nenhuma ameaça à autoridade política legítima, isto é, ao poder dos príncipes alemães. Em 1521, Carlos V, o santo imperador romano, que era católico devoto, me convocou a Worms, dando-me um salvo-conduto. Ali eu deveria responder à acusação de heresia como crime religioso e civil. Quando fui solicitado a me retratar, eu respondi: se eu não estiver convencido de erro pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, não posso retratar-me, nem me retratarei de coisa alguma, pois não é seguro nem honesto agir contra a própria consciência. Deus me ajude. Amém. Pouco depois desse confronto com o imperador, eu me escondi para não ser preso. Durante esse período de 1 ano, eu traduzi para o alemão o Novo Testamento. Meus seguidores, também chamados de luteranos, foram chamados de protestantes, àqueles que protestavam contra a Igreja Católica estabelecida, termo que acabou se estendendo a todos os adeptos da Reforma. Olá, eu sou Lutero.